Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. E o desse domingo muito especial, porque ele está sendo a sequência do domingo passado. É verdade. Nós fizemos questão para atender você, meu querido telespectador, que mandou. Foram 182 perguntas. Olha, é muita pergunta. E sinal que o assunto é muito importante. Reumatismo. Novamente vamos falar, e está aqui conosco o doutor Roberto Carneiro, que é o doutor, mestre, catedrático, com todos os cursos que vocês puderem imaginar, que esse homem tem, e da experiência de tantos anos de profissão, né, nessa área de reumatismo. Então eu chamo sua atenção. Olha, você que me deu audiência semana passada e fez as perguntas, então agora, ou chama lá tua mãe que mandou as perguntas, ou chama tua irmã, teu marido, e fica comigo, que eu volto em um minutinho. E olha, eu peço a gentileza de vocês que não telefonem, mas que mandem perguntas pelo número 9192-3023. Porque se dá telefonema não dá para atender, ó. O telefone está aqui, ó, comigo, ó. Tá? Hoje fiz questão de pôr aqui. Se você me ligar, eu não vou poder atender. Então, eu já até coloquei no mute, para não fazer barulho, né? Mas eu estou com as perguntas do domingo passado aqui. Fiz questão de convidar o doutor Roberto para vir novamente aqui. E ele gentilmente aceitou. Então, doutor Roberto, primeiro, bom dia. Bom dia, é um prazer estar de novo contigo, Zé Maria. Muito obrigado pelo carinho, pela presteza do senhor em nos atender, né? Isso é uma gentileza muito grande, porque tem muita gente do lado da telinha, doutor, que está sofrendo muito, com muita dor, doutor. O que eu recebi de telefonema, de mensagem, meu Deus do céu, gente sofrendo, né? Tem uma senhora que me pediu, ela é de Itapoá, não lembro se é Nadir, eu não me lembro o nome dela, que é tanta gente, né? Pediu o telefone do seu consultório. Já vou deixar o telefone do consultório do doutor aqui, né? 3252-4070. 3252, está aqui no televisor, 4070, né? Porque eu não tinha o telefone dele, e aí como eu ia fazer o convite para ele vir aqui, eu deixei para colocar hoje. Doutor, já começando as perguntas aqui, olha, vamos entrar aqui então. Desculpa, mas vai ser assim hoje, viu? Aqui está perguntando aqui, por favor, pergunte ao doutor Roberto sobre reumatismo na mão. É a Érica que está perguntando, doutor. Nós temos, Zé Maria, na mão uma expressão de muitas formas reumáticas, que pode iniciar com dores nas pequenas articulações dos dedos, pode caminhar para o punho e depois generalizar. Mas a mão também, ela é muito comum, uma dor que origina do carpo, aqui do punho, chama síndrome do túnel do carpo. É uma compressão que existe de nervos aqui, que repercute com dor e dormência nas mãos. Mas lembrar sempre que a mão pode ser o início de muitas formas gerais de reumatismo. Tá, mas essa dor que as pessoas têm, por exemplo, que usam muito computador, e daí tem essa doença aqui de usar bastante computador, que o senhor falou do síndrome do túnel do carpo, isso? A síndrome do túnel do carpo, ela pode acompanhar as pessoas que usam muito computador. Existem aquelas lesões repetitivas, que chama-se LER, que vocês já ouviram falar. Certo. Dá problemas tendinosos de tendões nas mãos, problemas do punho, que eu chamei a atenção, nos tendões dos membros superiores. Pessoas ficam horas e horas no computador. Alguns casos que nós temos, é necessário remanejar a pessoa, quando possível, dentro do seu trabalho, para que ela não use muito tempo computador, que pode dar lesão repetitiva, chamado LER. Tá, doutor, uma pergunta minha, pessoal. Depois que surgiu o computador, doutor, aumentaram as doenças de coluna, mão, e de muitas coisas, né? Porque o computador, às vezes a pessoa fica 5, 6 horas sentado, numa posição incômoda. Por favor. A coluna lombar, principalmente, eu vou até mostrar aqui, essa região são as vértebras da coluna lombar. Certo. Quando a pessoa está sentada há muito tempo, existe uma pressão exatamente sobre esses tendões e também sobre essas cápsulas e também por essa zona aqui, que é um amortecedor da coluna. Ficando horas e horas sentado, o que acontece? Há uma superpressão nessa coluna e a pessoa vai ter o que se chama lombalgia, provocada por horas e horas que ficam ali no computador. Olha aí, gente, é importante essa informação.
Não fique muito tempo. Levante um pouco, vai ao banheiro, Isso. vai caminhar. Isso. Doutor, falar em levantar e caminhar. O que tem morrido de pessoas que fazem viagens longas de avião por causa de um coágulo que se desprende, vai para o pulmão, vai para o cérebro. O que fazer numa situação dessa, doutor? Algumas pessoas, quando fazem viagens mais longas de avião, de horas, 8, 10 horas, principalmente se já tem alguma variz ou uma insuficiência varicosa nas pernas, deve viajar com uma cinta, com uma meia elástica, para poder proteger, evitando que descolem dali trombos, que são pequenos trombos formados naquela região, que podem ir ao pulmão e provocar, então, o problema de um edema pulmonar provocado pelos trombos. Então, olha aí, a dica do doutor. Você que viaja muito de avião e tem viagens longas e você sente que tem um problema, use umas meias... Existem meias próprias para isso, viu? De compressão suave, não precisa ser uma meia muito dura, que a pessoa usa no avião. Nos intervalos que não está usando o cinto de proteção no avião, procure andar um pouquinho na aeronave, nessas viagens longas. Isso mobiliza a circulação. Doutor, vamos para a pergunta aqui, tem bastante. Doutor, é possível diagnosticar doença reumática com exames preventivos antes de aparecer o sintoma? A Carla do Centro. Olha aí, Carla, você que me mandou essa mensagem domingo passado, agora nós estamos respondendo. O aparecimento de sintomas é básico para que o médico, examinando, faça um diagnóstico clínico. Esse diagnóstico pode ser seguido de exames complementares, mas dificilmente, antes da pessoa exibir sintomas, a pessoa vai se submeter a esses exames. Mas pode ser. Por exemplo, família. Se você tem uma pessoa na família que tem um problema reumático, crônico, inflamatório, você pode fazer exames complementares de laboratório, de imagem, que isso deve ser dado pelo médico. Olha aí, gente. Então, essa pergunta, Carla, é muito importante. Então, você acompanha, veja seu histórico familiar, que é muito importante isso. Isso é importante. É, muito importante. Doutor Roberto, Condorflex, vírgula, é bom para artrose? Vera do Novo Mundo. Existem medicações que são propostas para diminuir a degradação justamente daquela cartilagem articular, que é essa cartilagem azulzinha que eu estou mostrando aqui, por exemplo, no joelho, não é? Uma zona de contato. Existem medicamentos que se propõem a diminuir esse desgaste. A condroitina, o sulfato de condroitina e o sulfato de glicosamina têm vários trabalhos mostrando que realmente tem uma ação benéfica a longo prazo de uso para as articulações. Então, é bom? Sim. Tem contraindicação, doutor? Não, essa medicação não tem contraindicação. Geralmente as pessoas em todas as idades podem fazer uso, mas principalmente aquelas que têm artrose. E na fase inicial da artrose, a ação do condroitino e da glicosamina é uma ação muito mais potente. Deve ser usada no início das artroses. Olha aí, está respondido, então, sua pergunta. Doutor, olá, doutor Roberto. Eu tenho muita dor. Estou tratando com fibromialgia. Sou a Marilda da Fazenda Rio Grande. Essa pergunta é muito boa, porque a fibromialgia é um diagnóstico que surgiu nesses últimos anos. É um diagnóstico clínico, não tem nada laboratorial que faça de uma maneira fixa que é a doença. É uma doença caracterizada por dores em todos os músculos. Essa dor é acompanhada, essa dor muscular, é acompanhada de insônia. Alguns pacientes têm também alterações depressivas, outros pacientes dormem mais ou têm muita fadiga. Então isso é a fibromialgia. Tem tratamento, geralmente é um tratamento baseado, primeiro, medicação prescrita pelo médico, de medicações analgésicas, antidepressivas. Segundo, um tratamento psicológico. Geralmente a psicoterapia favorece muito a melhora da fibromialgia. Ela aparece muito nas mulheres, principalmente depois dos 50 anos de idade. Em terceiro lugar, a hidroterapia. Água quente, exercícios subaquáticos em água quente. Com esse tripé, o médico pode muito bem acompanhar e tratar a fibromialgia. O senhor falou em mulheres depois dos 50, é por causa da menopausa, doutor? Em parte,
Como existe na osteoporose também uma proteção das mulheres pelos hormônios sexuais femininos, parece que na fibromialgia também existe essa proteção. Por quê? Porque a incidência é maior naquelas mulheres após 50 anos. Pode aparecer antes, mas geralmente depois de 50 anos, que é a menopausa. Geralmente é quando existe a menopausa, né? Então, esse tratamento é importante da fibromialgia, como também a prevenção da osteoporose, não é? Tá. Doutor, olha aqui, eu tenho uma pergunta, a pessoa não pôs o nome, mas como o senhor tem aí a questão da coluna vertebral, doutor, eu tenho artrose na coluna, tem cura? Agora, antes até, eu conversei com um amigo, que ela, meu colega, mora no mesmo prédio, o seu Marinoni, que tem essa dor, essa artrose na coluna. Ele está dizendo, olha, foi muito bom assistir seu programa, vereador, porque eu acabei aprendendo muito e deu impacto exatamente naquilo que eu sofro. E eu quero aproveitar e mandar um abraço ao seu Marinoni, né, meu amigo, querido amigo, que com certeza está me dando audiência também lá. E se o senhor puder falar aqui, olha, tenho artrose na coluna, tem cura? A artrose da coluna, principalmente nessa região mais baixa, que dá o chamado lumbago, não é? ou a lombociatalgia ciática, que é a compressão desses nervos pequenos aqui, ela tem tratamento. O que pode acontecer é que a pessoa pode ficar assintomática com o tratamento, não ter mais dor. No entanto, as alterações que aparecem, por exemplo, da artrose, aqueles pequenos bicos, a diminuição desse espaço vertebral, que é muito comum, isso fica. Mas a pessoa pode, muito bem, não ter clínica, fazer um tratamento baseado em qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida, corrigir peso se está muito obeso, procurar ter exercícios adequados para a coluna, sem forçá-la, e medicação, quando necessária, prescrita pelo médico. Olha aí, então, recado do doutor aí. Mais uma, porque daqui a pouco tem que fazer intervalo de novo. Tem que ser rápido, doutor. Peço para o senhor resumir as respostas aí, porque tem muita pergunta para o senhor responder aqui hoje, ó. Eu tenho inflamações nas articulações. É reumatismo? O que é? O que define o reumatismo? Qual a diferença entre o reumatismo e outras informações? A inflamação do reumatismo é a inflamação que acontece justamente naquele tecido que está dentro da articulação, que chama sinovite. Pode dar nos tendões e nos músculos também. Então, olha aí, está sendo rápido, mas aqui é muito importante. Tem gente querendo sobre lumbago, sobre braquialgia. Braquialgia, o que é isso, doutor? Braquialgia é uma dor que estende pelo braço, pode ser em um ou outro, e geralmente ele tem uma origem na coluna cervical. A artrose da coluna cervical, que pode provocar compressões nesses nervos, e a pessoa tem dor no membro superior. Pode ser em um, pode ser nos dois, ou só em um. É braquialgia. Braquialgia. Aí a pessoa, de repente, confunde com infarto. Ah, eu estou com dor no braço, isso aí não é infarto, começo, infarto, medo, fica com medo. Ela tem características próprias, mas é sempre necessário que o médico faça uma destrinça entre uma dor provocada por uma compressão de coronária e a dor que evolui para o braço proveniente da coluna. Isso, o exame clínico e, naturalmente, exames complementares pode ajudar. Olha, doutor, realmente muito importante a sua participação, porque tem tanta pergunta ainda e coisa boa. E olha, eu vou fazer antes do intervalo, eu quero chamar a atenção de umas pessoas aí que estão com um pouquinho de gordura na barriga, doutor. Eu estou usando um produto, antes de fazer qualquer comercial aqui, eu testo, e eu testei comigo mesmo e deu um bom resultado. Maurício, fecha aqui a imagem do Action Redux, da Vulcanic Cosmético. Essa empresa já existe há muitos anos, ela é campeã naquela fabricação e distribuição de argila bentonita, argila branca, né? Uma argila muito boa para tirar dor, tirar mancha. Mas hoje nós estamos falando aqui do Action Redux, né? Põe o telefone da Vulcanic, Maurício, 3075-0505, 3075-0505. O Action Redux é um produto que a mulher passa, o homem passa, principalmente na barriga, né? E ele vai aquecendo. Ele por meia hora, 40 minutos, depois você tira. Ele aquece, deixa a pele um pouquinho ruborosa, um pouco vermelha, mas ele queima a gordurinha localizada. Então é importante você usar o Action Redux. Anota esse telefone, porque hoje, domingo, eles não atendem não, viu? Eles não atendem não, só atendem de segunda a sexta. É a distribuidora, Vulcanic Cosmético, Action Redux, 3075-0505. Você pode ligar lá,
falar que você falou com o Zé Maria, você ganha brinde, ganha desconto, eles mandam entregar em casa. É uma empresa muito séria e esse produto eu assino embaixo porque eu estou usando e dá resultado. Action Redux. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Se você ainda quiser mandar a pergunta, eu não sei se vai dar tempo, mas manda. Ó, 9192-3023, é o meu celular. 9192-3023. Em um minutinho, o programa Amor Sem Limites volta. E de volta em nossa programação, olha, Dr. Roberto Carneiro novamente no programa Amor Sem Limites. Foi tanta ligação, tantas mensagens que eu acabei pedindo ao Dr. Roberto que voltasse e ele, de pleno acordo, voltou aqui, está nos dando essa grande audiência. Então, muito obrigado a você que nos dá essa grande audiência. Continue mandando as mensagens aí. Mas eu vou colocar o telefone do consultório do Dr. Roberto. 3252-4070. 3252-4070. E olha, Maurício, deixa mais tempo o telefone do Dr. Roberto, porque as pessoas ficam me ligando, perguntando o telefone dele, e eu não sabia o telefone dele, né? Sabia o celular, mas o celular não podia dar, porque daí ele está no descanso dele. Doutor, voltando às perguntas aqui, nós não podemos perder tempo, não. Pois não, vamos lá. Nossa, cada nome. A espondilite doutor anquilosante, uma forma de reumatismo? É uma forma de reumatismo que dá principalmente em homens, da mulher é muito mais raro, e adultos jovens, pode dar na infância também, e tudo mais em adultos jovens. É uma inflamação na coluna, quer dizer, essas pequenas articulações da coluna, elas inflamam, e os ligamentos que compõem aquele invólucro da coluna. É uma doença que tem que ser tratada precocemente para que ela não anquilose. Mas por que inflama, doutor? A inflamação é uma doença inflamatória, viu, que tem fatores genéticos importantes, tem fatores de complexo autoimune, tem uma série de fatores, chama-se espondilite anquilosante. Se não tratar, a pessoa pode ficar com a coluna rígida. Então tem muito exercício, muita medicação prescrita pelo médico, que é muito importante porque pode parar essa evolução. Tá. Olha aqui, doutor. Meu Deus do céu. Aqui, a dona Maria do Carmo está perguntando: o que é reumatismo no sangue? Tem reumatismo no sangue, doutor? É um termo usado pelo leigo. Às vezes a gente tem que demorar um pouquinho, porque é mais explicativo. Sim. Porque, na verdade, são aquelas provas que aparecem no sangue sem a pessoa ter sintomas, vamos ver, ainda. Essas provas, que são provas do sangue, podem demonstrar que a pessoa está podendo ter aquele reumatismo, então, ou que já tem manifestações. Então, o leigo chama de reumatismo no sangue. Na verdade, são provas laboratoriais positivas para reumatismo que aparecem nessas pessoas. Tá, olha aí. Doutor, vamos lá. Doutor, o que é gota? A gota é uma forma reumática proveniente da deposição de cristais de ácido úrico nas articulações. Faz uma inflamação muito grande, é muito comum no homem, depois dos 60 anos, nas pessoas que são obesas, pletóricas, que bebem muito álcool e que comem muito. Essas pessoas costumam ter um processo inflamatório, como no dedão do pé, ou no joelho, são os lugares, ou no metatarso, são as regiões mais acometidas, podendo ter formas também em outras articulações. Mais comum no homem, e é deposição de cristais de ácido úrico, de uratos, na coluna, dentro da articulação, na sinovial articular. Tá. E ela mata, doutor? Não, ela pode dar problemas a longo prazo, renais, formação de cálculos renais, tudo. Isso tem que ser tratado, mas tem pacientes com gota que passam a vida toda tratando sem problema maior. Olha aí, muito importante. Doutor, tem uma senhora, eu não estou com a pergunta dela aqui, mas fiquei com o número do telefone. Ela me disse assim: Seu Zé Maria, eu sou uma pessoa que tenho, acho que 48 anos, 58, eu não lembro, mas eu tenho dor no corpo inteiro. Pergunta, doutor Roberto, o que eu devo fazer? Que tipo de medicamento eu tenho que tomar? Será que eu tenho reumatismo? Antes, eu quero chamar a atenção dessa senhora. Maurício, põe de novo o telefone do consultório do Dr. Roberto. 3252-4070. 3252-4070. Aí, de repente, a senhora pode até marcar uma consulta, sei lá. O que dizer para essa senhora? Fiquei com pena dela, viu, doutor? Nós acabamos de falar sobre a fibromialgia. É possível que seja um caso de fibromialgia. O diagnóstico é clínico, deve procurar o seu clínico, o reumatologista, e existe tratamento. Mas é necessário que faça uma boa
olhada nessa parte de sintomas e ser tratado pelo médico. Antes de ficar tomando medicamento por conta, né, doutor? Isso aí, olha, é importante essa questão do medicamento, né? É você tomar medicamento por conta, não é bom não, né? Doutor, isso aqui é uma coisa comum que estão perguntando aqui. Eu tenho constantemente dor ciática. Sei lá, eu também tenho isso aí, doutor. Dor ciática. O que pode fazer para tratar a dor ciática? Eu faço alongamento, bolsa. Tá certo, tá correto. Mais uma vez vou recorrer aqui. Esses termos, isso que sai aqui, são os nervos que vão para a perna. As compressões aqui, porque esses nervos vão compor um nervo maior que chama-se ciático. Quando existe essa compressão, que pode ser da coluna ou outras patologias, outras doenças, é que se chama de ciática, a dor ciática. Então, pela coluna, são compressões nesses pontos aqui, que irradiando para a perna, que pode ir até o pé. Olha aí, está respondido. Gente, eu sei, tem muitas perguntas. Doutor, aqui, olha, eu enumerei algumas, eu tenho 2 folhas de pergunta, tenho pergunta no celular, tenho pergunta chegando. Eu peço desculpa, não dá. O programa é meia hora só, é uma pena, e estão nos avisando que temos que terminar. Então, primeiramente, mais uma vez, agradecer a generosidade do senhor de voltar aqui no programa e dar todos esses esclarecimentos. Isso nos ajuda muito, porque o programa tem esse objetivo, levar informações corretas, informações sérias. E o senhor é um grande e renomado médico que nos ajudou muito. Muito obrigado e que o senhor tenha realmente muita saúde para continuar nos ajudando. Muito obrigado. Então, quiser deixar uma mensagem também. A mensagem, José Maria, que eu deixo é sempre essa mensagem. Se você tem um quadro doloroso, que começa a ficar crônico, demorar, procure logo o seu médico. Evite a bola de cristal, evite o curandeirismo, e vá direto ao médico para se fazer um diagnóstico. Isso é muito importante. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa Amor Sem Limites.